Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alergia a texto motivador do Enem? Ou o quê? Porque eu não vejo vocês usando esse negócio do jeito certo, porra. Quando a gente fala em texto motivador do Enem, cara, eles não estão ali só de enfeite. O texto motivador do Enem, ele tem várias funções diferentes. A primeira é te direcionar do jeito certo para o tema certo, para o problema certo. Segundo, quando você olha para os seus motivadores e você lê do jeito certo os seus motivadores, você consegue ter argumentos para poder construir a tua redação de uma maneira muito facilitada mesmo. E terceira coisa, você pode sim, em último caso, usar como repertório os textos motivadores. E veja, estou falando que em último caso, não é o ideal, mas você pode, não tem nada que te impeça de usar um dado estatístico, por exemplo, ou até, né, dependendo da situação, pegar ali uma referência histórica que o próprio texto motivador tá te contando. Então, mano, para de frescura, usa o bendito do texto motivador. Cita isso na sua redação. Pô, Pedro, como que eu vou fazer isso? É o que eu vou tratar nesse vídeo aqui, junto com você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Matheus, eu sou dono e professor da Argumenta Mais, a primeira escola de redação de Araucária, fundada em 2020. Sou formado em letras português pela UTFPR de Curitiba e já dou aula há quase 10 anos. Comecei minha vida docente em 2017 e estamos aí desde então aprovando uma galera na Federal do Paraná e via Enem. Chega de enrolação, vambora! Veja só, eu tenho aqui a proposta do ano passado, de 2025, né, especificamente, com, no caso, 6 textos motivadores. Isso é bastante coisa, tá? Normalmente o Enem ele não vai trabalhar com 6 textos motivadores. Eles vão trabalhar com 5 textos, 4 textos, mas enfim, 6 textos aqui, fechou. Onde que tá o tema, Pedro? Tá na capa que eu vou passar limpo lá, tem que fazer a frase, pelo amor de Deus. Não. Onde que tá? Tá aqui, ó. Veja só. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Se você faz a divisão que eu ensino no curso, basicamente o que você tem que fazer agora? Achar assunto e achar o recorte. Qual é meu assunto geral? Envelhecimento. Vamos falar sobre idosos. O que exatamente é para falar sobre idosos? Acerca das perspectivas, ou seja, as possibilidades dentro do Brasil em relação aos envelhecidos, em relação às pessoas idosas, ou também os desafios, você poderia trazer com bastante tranquilidade. Entenda algo, ok? Para você poder fazer uma interpretação legal, você vai ter que separar assunto do recorte. Assunto é o tema geral, é o âmbito geral que está sendo trabalhado ali. Por exemplo, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Qual é o assunto? Herança africana. Quais são os recortes? Desafios para a valorização. A persistência da violência contra a mulher. Qual é o assunto? Violência contra a mulher. Qual é o recorte? A persistência. E aí, a partir disso, você consegue já começar a interpretar o seu tema, já começa a pensar em repertório, já começa a pensar em argumentação. Mas digamos que você bateu o olho nisso daqui e você falou, cara, não tenho nada, nunca pensei nisso, nunca fiz isso no cursinho, nunca fiz isso na escola. O chatbot que a escola usa para sugerir tema para nós, ele não contemplou o envelhecimento. Não tem problema, o Enem sabe que isso pode acontecer. Então, o que eles fazem? Eles dão textos motivadores para vocês. Alguns textos, às vezes, vêm para definir o que é, por exemplo, um idoso, para definir o que é, sei lá, controle de dados da internet, lá 2018, ou um outro tema ali, herança africana. O que é isso? O que significa isso? A gente tinha textos motivadores que faziam essa definição. Vai ter texto motivador que vai ter dado estatístico para te mostrar a gravidade
do problema. Então, putz, quantas mulheres são violentadas? Ou quais cidades que têm acesso ao cinema, quais que não têm? São de regiões interioranas, litorâneas, ou são de regiões centrais? Enfim, você sempre vai ter esses dados estatísticos. A gente tem também, de modo geral, textos que são mais narrativos, para ilustrar para você o que é que está acontecendo ali, ou para trazer a história de alguém para te mostrar o problema. No final do dia, o que eu quero que você entenda? Os textos motivadores, eles vão te direcionando. Então não é para você ter alergia a esse negócio, bicho. Não faz sentido. Ah, mas meu professor, minha professora fala pra gente nem tocar nesses textos. Tá errado, meu anjo. Vocês têm que olhar pro texto, vocês têm que focar no bendito do texto. Pra quê? Pra roubar informações de maneira inteligente. Pedro, você vai fazer isso com a gente? Agora, vambora. Texto 1, veja só. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos de idade ou mais no país chegou a 10% da população, com alta de 57% frente a 2010, quando esse contingente era 7% da população. O que esse trecho está te contando? Olha, tem bastante idoso, hein? Tá tendo bastante idoso no Brasil. Então quer dizer que esse problema diz respeito a uma galera. Que galera? 10% da população. É o que revelam os resultados do universo da população do Brasil, desagregada por idade e sexo do Censo Demográfico 2022. Beleza, passa reto. O Estatuto do Idoso define como idoso, olha só que texto maravilhoso. O Estatuto do Idoso define como idoso a pessoa de 60 anos ou mais. O corte de 65 anos ou mais foi usado nessa análise para manter comparabilidade internacional e com outras pesquisas que usaram essa faixa etária, como de mercado de trabalho, justifica a gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE. Para que, gente, você vai usar isso aqui como citação? Nem a pau. Ah, mas para falar, para abrir o texto, bicho, só em último caso. O ponto aqui é o seguinte, não precisa. É um texto para te nivelar, para te calibrar em relação ao tema como um todo. Ah, o que é idoso? Passou de 50 é idoso? Passou de 40 é idoso? Tem pessoa que não sabe. Então, o Enem, ele tem essa noção. O elaborador da prova, os elaboradores da prova sabem disso. Então, eles vão te fornecer essa informação. Beleza? O aumento da população de 65 anos ou mais e a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1% para 19,8%, evidenciam o franco envelhecimento da população. Aqui talvez você tenha algo interessante, que você, se você quiser, você pode trabalhar, que é, olha, a população está envelhecendo. Cada vez mais a gente tem mais idosos e menos jovens. E isso traz um desafio. Que desafio? Quem paga a aposentadoria desses idosos? Quem vai pagar essa aposentadoria? Se eu não tenho jovem nascendo, olha o problema aparecendo aí. Olha o problema aparecendo. Qual é a perspectiva para o envelhecido pobre? Uma merda de uma perspectiva. Por quê? Porque não vai ter aposentadoria. Acabou, já era. Então veja como o texto ele já está te levando a pensar sobre algum tipo de problema. Qual é o problema? A aposentadoria. Vai ter? Não vai. Isso é o texto 1, gente. É só uma questão de uma leitura problematizante, ou seja, em que você está problematizando aquilo que você lê. Isso é texto motivador útil pra caramba. Texto 2. O texto 2 ele é ainda mais. Um movimento na internet contrário ao pictograma com a bengala para os idosos, vocês já devem ter visto essa imagem, iniciou uma campanha para modificar essa imagem. A empreitada coletiva acabou com a elaboração de um novo desenho, uma figura mais altiva, ao lado da inscrição 60+. Se você lê isso daqui correndo, você fala, mudou a imagem. Só. Mas se você é malandro, você vai olhar para isso e você vai falar, tá, mas será que a visão social não é essa? Será que o ideal social de idoso não é justamente esse? Uma pessoa cansada, com dores,
sem fazer exercício. Será que não é essa a imagem que a sociedade tem do idoso? E se a sociedade tem do idoso justamente essa imagem, e aí? Isso é uma boa perspectiva pro idoso? Óbvio que não, porra. É claro que não. Ah, e se eu tenho um repertório que fala sobre mídia e sobre sociedade, posso usar? Você poderia casar daí. Cara, olha que texto lindo. Só aqui você tem tua redação já. Aqui você vai falar de aposentadoria e aqui embaixo você vai falar de o ideal social do idoso. A visão que há, o preconceito que existe. Pronto. Acabou. A tua redação já pode ser planejada a partir disso. Mas a gente vai continuar olhando para os outros textos, porque vocês vão perceber que os outros textos são legais também. Texto 3. A velhice é tempo de se retratar consigo mesma, de falar da doença, da sexualidade, do tédio e da liberdade de não se encaixar mais nas expectativas sociais. Pausa. Só aqui você já tem um monte de possibilidades para conversar. De falar da doença. Será que as pessoas não olham para o idoso e pensam que ele é só um grupo, ele é só um indivíduo doente? Da sexualidade. E aí? Existe debate sobre sexualidade acerca do idoso? Do idoso, melhor dizendo? Do tédio e da liberdade. Esse tédio aqui é tipo da chatice de chegar nessa faixa etária, talvez. E da liberdade de não se encaixar mais nas expectativas. Ou seja, o idoso ele começa a meio que tacar o foda-se mesmo. E aí? Será que isso não entra também como uma perspectiva a ser discutida? Especialmente a questão da doença e da sexualidade? A velhice não é doença, é destino. Escreve Rita Lee. Posso citar isso na abertura do meu texto? Pode. Recomendo? Não, mas pode. Você pode fazer isso. Vou zerar? Não vai. Não vai. Mas ela mesma mostra que esse destino não é sinônimo de mero encaminhamento para o fim. É campo de novas escolhas, inclusive a de desafiar estereótipos reservados para essa fase da vida. Então, o final desse parágrafo está te mostrando o quê? Justamente isso. O fato de haver estereótipos. Acabou. Você virou o idoso, agora você virou um estorvo. Será mesmo? Será mesmo que virou? E por que há essa visão? Ah, porque a gente tem uma visão social de que o indivíduo que produz é o indivíduo que realmente importa para a sociedade. Ah, então você tem um argumento nesse exato momento. A atriz Fernanda Montenegro, 95 anos, oferece em suas memórias uma síntese luminosa desse gesto de habitar o tempo com dignidade. A velhice é o tempo em que a vida já foi vivida e por isso mesmo pode finalmente ser olhada de frente, sem o pânico do ineditismo. Você passa reto. Pensando em usabilidade para sua redação, você pode passar reto aqui, tá? Não tem problema. Ou você olha para isso e pensa, tá, beleza. Todo mundo tem essa visão? Ah, não. Aí você pode argumentar em cima. Mas normalmente, quando tem citação muito grande de, sei lá, que não seja de filósofo ou período histórico, você meio que passa reto. Não à toa, não é porque, só porque é a Fernanda Montenegro. Claro que não, óbvio que não. É que normalmente não tem usabilidade para tua redação. É só para contextualizar o tema. Porque no final das contas, o que eu tô fazendo com vocês? Eu tô mostrando para vocês que texto motivador comprova a interpretação temática e te dá argumentos. As duas coisas ao mesmo tempo. Vem para cá. Texto 4. Um novo estereótipo. O velho ativo. Saudável e com recursos pressiona o velho inativo. Doente e pobre. Nem todos os idosos têm recursos à disposição para aderir a essa corrida. Olha que presente que o Enem te deu. Por quê? O velho ativo saudável e com recursos. Quem são os idosos que vão poder fazer pilates terça, quinta e sábado? É o velho que tem grana. Porque o velho que não tem grana, esse cara aqui, ó, o doente e o pobre, ou o pobre por si só, onde que esse cara tá? Esse cara tá indo te buscar de Uber, muitas vezes, para poder botar comida na mesa. Esse cara tá fazendo entrega no Uber Eats, no iFood, no 99. Esse cara tá trabalhando com 70 anos nas costas. Ah, mas olha que legal, ele trabalha com 70... Mano, com 70 anos, o que você quer? Você quer estar trabalhando? Ou você quer estar descansando
para aproveitar os teus últimos 30 anos de vida, 25 anos de vida. Cara, esse texto 4 foi um presente. Se você estudou ao longo do ano a elaboração de um parágrafo falando sobre sistema econômico, sobre a digitalização do trabalho, sobre classe social, sobre desigualdade, puta, mano, você foi abençoado aqui, ó. Nesse exato momento você consegue trabalhar com isso. Idosos são os principais mantenedores dos lares. 34% contribuem para os gastos, mas não são os mantenedores principais. 38% são a principal renda, mas contam com outras rendas. Quase 40%, cara. 28% sustentam a casa sozinhos. Então você tem aqui, aí sim, dados estatísticos que vão comprovar a tua reflexão anterior. Texto 5. Dona Maria Rita era tão antiga que na casa da filha estavam habituados a ela como a um móvel velho. Ela não era novidade para ninguém, mas nunca lhe passara pela cabeça que era uma solitária. Só que não tinha nada para fazer. Era um lazer forçado que em certos momentos se tornava lancinante. Nada tinha a fazer no mundo. Se não viver como um gato, como um cachorro. Seu ideal era ser dama de companhia de alguma senhora, mas isso nem se usava mais e mesmo ninguém acreditaria. Nos seus fortes 77 anos, pensariam que era uma fraca. Não fazia nada, fazia só isso. Ser velha. Às vezes ficava deprimida, achava que não servia a nada, não servia sequer a Deus. O que é isso? Um trecho literário, Clarice Lispector, bonitinho, e... o que ele está evocando aqui? Qual o sentimento de ser velho? Aí você tem que se questionar. E aí, qual o sentimento de ser velho? Isso não é uma perspectiva? Isso não é um desafio? Dar significado à velhice. Seja a sociedade dando significado, seja o grupo de idosos dando significado a esse momento da vida. Cara, texto 5 é um abraço pra você também. Um puta de um texto. Excelente, maravilhoso. Ah, Pedro, mas eu prefiro vir pra cá, aqui, ó, aposentadoria ideal. Fechou, mano, não tem problema. Eu só tô te mostrando. Texto motivador não é pra ter alergia. É pra você usar isso, de fato, tá? É pra você se apropriar pra usar o teu texto na tua redação. Última parte. Quem tem direito de viver mais? O documentário Quantos Dias, Quantas Noites busca investigar quem, afinal, tem direito a uma vida longa no Brasil. São inúmeros os marcadores que definem quem vai viver e quem vai sucumbir diante de uma realidade imposta por um sistema bastante perverso, afirma o diretor do documentário. O envelhecimento leva a maioria das pessoas a um declínio funcional. Opa, é um momento de declínio funcional. Você não consegue mais fazer as suas atividades da mesma forma que você fazia quando era novo. Mas se você chega aos 75 tendo acumulado desigualdades, principalmente pelo racismo, é muito difícil sobreviver com qualidade de vida, diz um médico gerontólogo. O que esse último texto te permite pensar? Certo, ser velho sendo rico é uma coisa, ser velho sendo pobre é outra. Ser velho sendo pobre e branco é uma coisa, ser pobre e negro é outra coisa. Ser rico e branco é uma coisa, rico e negro é outra coisa. Ser idoso numa capital é uma coisa, numa região interiorana é outra, na favela é outra. Este é o texto que te permite abrir a discussão para localização. Onde que esse cara tá? E aí, se você tem um repertório ou outro que trate sobre racismo, por exemplo, sobre desigualdade, sobre formação do Brasil, pá, você consegue usar. Então veja, no final do dia, cada texto motivador te leva para um lado, te permite pensar em alguma coisa. E sempre vai ser assim. Sempre dá para trabalhar com esses textos dessa forma. Então, minha sugestão, meu querido estudante, pelo amor de Deus, se apropria desse conhecimento. Na tua próxima redação, aplica esse conhecimento, rouba a ideia do texto motivador para você bolar a sua linha de raciocínio.
para você construir o seu porquê, o seu e daí, a sua causa, a sua consequência. E, claro, para você começar a ter repertórios para inserir dentro disso. Spoiler, tá? Normalmente, jogar no rabo do governo, da formação histórica brasileira ou até mesmo da escola, são caminhos bem viáveis, tá? Você consegue fazer isso com uma certa tranquilidade. Mas como eu sei, você não quer só fazer isso, né? Você quer construir textos mais complexos, evidentemente. Certo? Cara, foi um prazer, espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa um like aqui, deixa um comentário. Se quiser tirar uma dúvida, vai ser um prazer tirar essa dúvida sua. Como o canal ele é um pouquinho menor, eu consigo responder vocês com bastante atenção. Se você ainda quiser pensar um pouquinho sobre Enem, a seguir eu deixo um vídeo para você assistir. Assiste lá e espero que você goste bastante. Valeu, um abraço e tamo junto!